Nesse trecho de Ezequiel capítulo 14, a palavra de Deus é um poderoso lembrete de que a fé e a justiça devem ser mantidas em nível individual, pois a retidão de um não pode salvar a infidelidade de muitos. No entanto, mesmo no juízo mais severo, Deus preserva um remanescente, e o propósito final do seu agir é sempre que seu povo reconheça sua justiça e fidelidade. Sabereis assim que sou eu, o Senhor. Uma frase que se repete mais de 70 vezes em Ezequiel. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 14, dos versículos 12 ao 23. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, se uma terra pecasse contra mim por infidelidade e eu estendesse contra ela a mão, suprimindo-lhe o pão que fortifica, e a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e dos homens, ainda que houvesse nessa terra Noé, Daniel e Jó, esses três homens só salvariam a si próprios, devido à sua justiça, oráculo do Senhor Javé. Se eu deixasse os animais ferozes percorrerem a terra para devorar as crianças e transformara-na em deserto, onde ninguém, por temor dessas feras, ousasse passar, e se esses três homens se encontrassem nessa terra, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eles não poderiam salvar nem seus filhos nem suas filhas, somente eles escapariam e a terra continuaria deserta. Ou se eu fizesse vir a espada sobre essa terra, dizendo que a espada passe por aqui e corte indistintamente homens e animais, e se esses três homens se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderiam eles salvar nem seus filhos, nem suas filhas, somente eles seriam salvos. Ou ainda, se eu enviasse a peste sobre essa terra, e fizestes cair sobre ela o meu furor no sangue, exterminando homens e feras, e se Noé, Daniel e Jó se encontrassem aí, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não poderiam eles garantir por sua justiça, nem seus filhos, nem suas filhas, mas somente a sua própria vida. Assim fala o Senhor Deus, mesmo que lance eu os meus 4 funestos flagelos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para exterminar dela homens e animais, subsistirão, entretanto, alguns sobreviventes, filhos e filhas que sairão da cidade. Eis que eles virão até vós. Quando tiverdes visto seu proceder e seus atos, vós vos consolareis das calamidades que eu houver desencadeado contra Jerusalém, de tudo quanto eu lhes houver infligido. Eles vos consolarão quando houverdes observado seu comportamento e seus atos. Reconhecereis não ser sem motivo que eu tratei a cidade como fiz, oráculo do Senhor Javé. No capítulo 15 de Ezequiel, serve como um alerta severo. O privilégio sem responsabilidade torna-se inútil e perigoso. Israel não foi escolhido por ser inerentemente superior, como a madeira de cedro, mas por um propósito, produzir frutos. Quando esse propósito é abandonado pela infidelidade, o povo, antes a videira de Deus, torna-se a madeira mais inútil e está apto apenas para o fogo da purificação. Ezequiel capítulo 15. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, a lenha da vinha, por que valeria mais que a de galhos das outras árvores da floresta? Toma-se dela para fazer um objeto? Faz-se mesmo uma cavilha para pendurar o que quer que seja? Eis aí, mete-se no fogo para destruir. Quando o fogo consumir as duas extremidades e queimar o meio, pode ainda servir para alguma coisa? Quando ele estava intacto, não servia para objeto algum? Consumido e queimado pelo fogo, ainda menos poderá servir para qualquer coisa. Eis porque diz o Senhor Javé: assim como entre as árvores da floresta é a madeira da vide que eu lanço ao fogo para consumir, assim lançarei eu os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles a minha face, fugirão ao fogo, o fogo, porém, os devorará. Saberão que eu sou o Senhor quando eu voltar contra eles a minha face e transformar a terra num deserto, porque me têm sido infiéis, oráculo do Senhor Javé. Nesse trecho de Ezequiel, capítulo 16, o julgamento será proporcional ao crime. O marido traído chamará os próprios amantes de Jerusalém para serem seus executores. Os babilônios, que são os amantes assírios e caldeus, virão para derrubar seus altares, os prostíbulos, despojá-la de suas joias e expor sua nudez, humilhando e destruindo-a ao fogo. Este castigo tem um propósito: porei assim fim à tua prostituição.
Embora a passagem termine em julgamento, nesse trecho, é importante notar que o restante de Ezequiel conclui com a promessa de que Deus, movido por sua fidelidade, se lembrará da aliança e estabelecerá uma aliança eterna de paz e perdão. A graça final é maior que o pecado. Ezequiel capítulo 16, dos versículos 1 ao 41. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Será dito: eis o que diz o Senhor Javé a respeito de Jerusalém. Por tua origem e nascimento, pertences à terra de Canaã. Teu pai foi um amorreu e tua mãe uma hitita. No dia do teu nascimento, teu cordão umbilical não foi cortado. Não te banharam com água para te purificar, não te untaram com sal, nem te enfaixaram. Ninguém se inclinou sobre ti para te prestar algum piedoso cuidado. No dia em que nascestes, fostes exposta em meio das campinas. Só havia infortúnio para ti. Passei junto de ti e te percebi banhado em teu sangue. Eu te gritei: vive malgrado o teu sangue, vive malgrado o teu sangue. E eu te fiz multiplicar como a erva dos prados. Crescestes, ficastes moça, teus seios se formaram, veio-te o pelo, mas estavas nua, inteiramente nua. Passando junto de ti, verifiquei que já havia chegado o seu tempo, o tempo dos amores. Estendi sobre ti o pano do meu manto, cobri tua nudez. Depois fiz contigo uma aliança, ligando-me a ti pelo juramento, oráculo do Senhor Javé, e tu me pertenceste. Então eu te mergulhei na água para limpar o sangue de que estavas coberta e te ungi com óleo. Eu te vesti de tecidos bordados, calcei-te com sapatos de pele de golfinho, cingi-te com um cinto de fino linho e um véu de seda. Ornei-te de adornos, bracelete nos teus pulsos, colares em teu pescoço, um anel para o teu nariz, brincos para as tuas orelhas, uma coroa magnífica para a tua cabeça. Teus ornatos eram de ouro, prata, com vestimentas de linho fino, de seda e panos bordados. Teu alimento era trigo, mel e óleo. Cada vez mais bela, chegastes à dignidade real. A reputação da tua beleza correu entre as nações, pois essa beleza era perfeita, graças ao esplendor que te havia eu preparado, oráculo do Senhor Javé. Tu, porém, te fiastes na beleza, aproveitaste da tua fama para te prostituíres e oferecestes a tua sensualidade a todo transeunte a quem te entregaste. Tomaste tuas vestimentas para delas fazerem lugares altos para ti, ornados de panos de variegadas cores, e destes a depravação, o que jamais deveria ter sucedido e que não te sucederá jamais. Tomastes as esplêndidas joias feitas com o meu ouro e minha prata, joias que eu te havia doado, e fabricastes com ela imagens humanas com que te prostituíste. Cobriste-as com as tuas próprias vestes bordadas e ofereceste-lhes o meu óleo e os meus aromas. O pão que eu te havia dado, a flor da farinha, o óleo e o mel com que te nutrias, deste-os em oferendas de agradável odor. Eis o que tens feito, oráculo do Senhor Javé. Depois tomastes os teus filhos e tuas filhas, que para mim destes à luz, e os oferecestes a eles para sua nutrição. Por acaso são poucas as tuas prostituições? Degolastes os meus filhos e os fizestes passar pelo fogo em sua honra. Em meio a todas essas depravações abomináveis, não te lembrastes do tempo de tua juventude, quando estavas toda nua e te rolavas em teu sangue. Para cúmulo de todas essas maldades, ai de ti, oráculo do Senhor! Edificastes uma colina, um lugar alto em todas as encruzilhadas. À entrada de cada rua erigistes um lugar alto, e desonrastes a tua beleza, dando teu corpo a todos os que vinham, multiplicando as tuas depravações. Tu te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos e corpos vigorosos, e multiplicastes as prostituições para me irritar. Mas eu estendi a mão contra ti, reduzi a tua porção, deixei-te à mercê das tuas inimigas, as filhas dos filisteus, envergonhadas elas próprias do teu infame proceder. Tu te prostituístes também com os assírios, porque não estava satisfeita, e ainda assim não te destes por saciada. Multiplicastes as tuas depravações no país dos mercadores, entre os caldeus, sem que contudo te tenhas fartado. Como é frouxo o teu coração, oráculo do Senhor Javé, para teres tido ali o comportamento de uma prostituta, por teres construído um montículo em todas as encruzilhadas, e um lugar alto à entrada de todas as ruas,
sem mesmo procurar um salário como meretriz. Tens sido mulher adúltera que acolhe os estranhos em lugar do esposo. A todas as prostitutas se dão presente, mas tu fizestes brindes a todos os teus amantes. Procedestes com largueza para que todos os lados viessem prostituir-se contigo. Tens sido o avesso das outras mulheres em tuas depravações. Não te procuravam, eras tu que pagavas ao invés de receber, fazendo tudo ao contrário do que fazem as outras. Em vista de tudo isso, luxuriosa, escuta o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: por tua prata dilapidada, por tua nudez descoberta, no decurso de tuas prostituições com os teus amantes e com os teus ídolos abomináveis, pelo sangue de teus filhos que lhe deste, vou reunir todos os teus amantes com aquele a quem jurastes amor, todos quanto os amastes e todos que te detestam. Vou reuni-los contra ti de todos os lados, e perante eles descobrirei a tua nudez, a fim de que te contemple totalmente. Eu infligirei o castigo às adúlteras e às criminosas, e contra ti desencadearei meu furor e meus ciúmes. Irei te entregar nas suas mãos. Eles demolirão o teu montículo, abaterão o teu lugar alto. Eles te despojarão dos teus vestidos, levarão os teus ornatos e te deixarão nu e despojada. Em seguida, sublevarão contra ti a multidão. Serás apedrejado e perecerás pela espada. Atearão fogo à tua casa e te fará juízo contra ti, aos olhos de uma multidão de mulheres. Porém, fim as tuas prostituições e não terás mais salário, Adão. O resumo do capítulo 4 de Hebreus é uma extensão do aviso solene do capítulo 3, alertando contra a incredulidade e a dureza de coração e aprofundando o significado do descanso prometido por Deus. O autor começa com uma advertência. A promessa de entrar no repouso de Deus ainda está de pé e devemos temer perdê-la. O autor conclui que, já que o descanso não foi alcançado no tempo de Josué, um repouso sabático ainda está reservado para o povo de Deus. A segunda metade do capítulo nos oferece os meios para alcançar esse descanso, a palavra de Deus e o nosso sumo sacerdote. A palavra também expõe nossa condição interior e nos capacita a discernir o que nos afasta do descanso. Ela é viva, tem poder de transformação e nada pode ser escondido dela ou de Deus. Hebreus capítulo 4. Ninguém, pois, subsiste à promessa de entrar no seu descanso. Tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como foi a eles, mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo, pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: e terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Se, pois, ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entraram por não ter tido a fé, Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhe houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia
e achar a graça de um auxílio oportuno. Nesse trecho do Salmo 118, revela o coração do salmista como de um servo dedicado, que reconhece sua total dependência da graça de Deus para viver e entender a palavra. O salmista inverte a ordem natural. Ele não pede para viver e depois guardar a palavra, mas pede a vida para guardar a palavra. Viver para ele é sinônimo de obediência. Em seguida, ele pede por iluminação. A lei de Deus é cheia de maravilhas, mas é preciso ter os olhos abertos pela graça divina para enxergá-las. A palavra é um tesouro escondido que só se revela pela fé. Salmo 118, dos versículos 17 ao 24. Concedei a vosso servo esta graça, que eu viva guardando vossas palavras. Abri meus olhos para que veja as maravilhas de vossa lei. Peregrino sou na terra. Não me oculteis os vossos mandamentos. Consome-se minha alma. No deserto perpétuo de observar vossos decretos, repreendestes os soberbos. Malditos os que se apartam de vossos mandamentos. Livrai-me do opróbrio e do desprezo, pois observo as vossas ordens. Mesmo que os príncipes conspirem contra mim, vosso servo meditará em vossas leis. Vossos preceitos são minhas delícias, meus conselheiros são as vossas leis. Nesse trecho do capítulo 31 de Eclesiástico, prova que a sabedoria de Deus é aplicável não apenas a grandes questões da vida, mas também aos momentos mais cotidianos, como um banquete. A mesa, que deveria ser um lugar de comunhão e alegria, revela muitas vezes a nossa falta de domínio próprio e de caridade. A moderação à mesa é um pequeno campo de batalha onde podemos exercer o domínio próprio, ao controlar a cobiça dos olhos e a voracidade do apetite. Não apenas demonstramos respeito pelo próximo e pela ocasião, mas também cultivamos uma virtude maior que nos ajuda a resistir às tentações maiores. Eclesiástico capítulo 31, dos versículos 12 ao 21. Se estiveres sentado a uma mesa bem abastecida, não comeces abrindo a boca. Não digas que abundância de iguarias há sobre ela. Lembra-te de que um olhar maldoso é coisa funesta. Que coisa pior que o olho? É por isso que há de se desfazer em lágrimas. Quando ele olhar, não seja o primeiro a estender a mão, para que não cores envergonhado pela tua cobiça. Não comas demasiadamente num banquete. Julga os desejos de teu próximo segundo os teus. Serve-te como um homem sóbrio do que te é apresentado, para que não te tornes odioso comendo muito. Acaba de comer em primeiro lugar por decoro, e evita todo o excesso para que não desgostes a ninguém. Se tiveres tomado assento em meio de uma sociedade numerosa, não sejas o primeiro a estender a mão para o prato, nem sejas o primeiro a pedir de beber. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.